Glória a Deus, boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos, amém? Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor nessa noite. Pedir para que Ele nos dê ouvidos para que possamos ouvir o Espírito dEle, amém? De tudo que nós temos que desenvolver na nossa vida espiritual para podermos relacionar com o Senhor é aprendermos a ouvir a voz dEle, amém? É o Senhor gerar em nós ouvidos espirituais, né? Para que nós possamos ouvi-lo, amém? Quem não ouve o Senhor anda perdido, porque ou depende de si mesmo ou depende dos outros, e nós precisamos depender somente do Senhor, amém? Vamos orar a Ele. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós glorificamos e agradecemos o Senhor por este dia e especialmente por este momento, Senhor, que nos reunimos aqui mais uma vez para celebrar o Senhor, te adorando, te louvando e consagrando cada vez mais a nossa vida ao Senhor, para que a nossa adoração e o nosso louvor não seja somente em um momento como este, em um tempo como este, mas para que o nosso louvor, a nossa adoração seja a nossa vida diária ao Senhor, Pai. Por isso, Senhor, nós oramos mais uma vez e pedimos, fala conosco, dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, faz das Tuas palavras lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, gente? Dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia, e pode sentar no seu lugar aí, feliz, alegre e contente, no meio dos crentes, amém? Irmãos, eu quero ministrar para vocês uma palavra hoje, e eu dei a essa mensagem um título, e o título da mensagem é A Nossa Páscoa. Repita comigo, A Nossa Páscoa. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim para ele com um sorriso no rosto. Tem que falar, se não falar não vale. Fala assim: meu irmão, você sabia que nós temos uma Páscoa? Olha só, quem que respondeu você? Respondeu nada? Seus irmãos estão que nem grupos do WhatsApp. A gente manda mensagem e eles não respondem. Misericórdia. Não, meu irmão. Eu descobri uma coisa, só fazendo um parênteses aqui, irmãos, né? Grupo do WhatsApp é um instrumento para testar o nosso domínio próprio. Quem concorda comigo aí? Que a gente manda mensagem, o irmão não responde, e a gente tem que controlar aquela raiva que está dentro da gente, não é verdade? Né, meu filho? Vamos lá então, irmãos, guarda isso aí, guarda essa frase, repita comigo: eu tenho uma Páscoa. Guarda essa frase no seu coração, porque no final da mensagem ela vai ser muito importante para você, amém? Quer dizer, ela já é importante, só que na final da mensagem você vai entender o quão de fato ela é importante para você, amém? Então eu quero te parabenizar, porque você tem uma Páscoa, amém? Então vamos falar sobre isso agora. Vamos começar lendo o que está escrito lá no livro de Êxodo, do capítulo 12, do versículo 1 ao 14, eu vou ler na NVI. Êxodo 12, do 1 ao 14, diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas,
nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para edificar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém, gente? Irmãos, o povo de Israel, no contexto, né, desse texto onde aconteceu, né, esse evento poderoso, esse aqui foi e é um dos maiores eventos e mais poderosos eventos até hoje na história do povo judeu, na história do povo de Israel. Amém? Tanto que para eles o primeiro mês do ano é esse mês, que para nós é o quarto mês do ano, não é verdade? Nesse contexto, o povo de Israel, ele estava perdido, ele estava escravizado, ele estava longe do seu propósito e ele estava longe de Deus. Amém? Israel, embora foi criado por Deus, foi estabelecido por Deus ao longo do tempo, ao longo, não é, de gerações, esse povo foi se perdendo e se encontrou exatamente nessa condição aqui, uma condição de humilhação, uma condição de escravidão, uma condição de abusos, uma condição de escassez, uma condição de miséria, uma condição de sofrimento, e eles começaram a orar a Deus clamando por socorro. Eles começaram a orar a Deus clamando por ajuda, e o Senhor manda esta ajuda, e esta ajuda, Deus agiu de várias formas através dessa ajuda, e essa ajuda foi Moisés, amém? Não é? E aqui foi a grande ação que Deus fez através de Moisés, para fazer com que aquele povo que estava perdido começasse a andar no caminho certo, aquele povo que estava escravo vivesse em liberdade, aquele povo que havia se perdido do seu propósito o achasse novamente, e aquele povo que vivia longe de Deus pudesse viver agora, a partir desse momento aqui, novamente perto do Senhor. E Deus tinha um plano para resgatá-los, para trazer de volta esse propósito. E isso aconteceu com o povo de Israel, era um pré-anúncio ou um prenúncio daquilo que o Senhor faria com toda a humanidade, porque assim como estavam os israelitas, assim também estavam e ainda estão muitas pessoas de todas as nações da terra. São pessoas que elas estão perdidas, né? Elas estão longe do caminho que o Senhor preparou para elas. Elas vivem escravas de desejos, vivem escravas de pecado, vivem atormentadas e sob o controle, sob o domínio de espíritos malignos e tantas outras coisas ruins, não é? Elas estão longe do seu propósito, perderam a razão da sua existência, não sabem de onde vieram, para o que vieram, para que vieram e para onde vão. É uma existência sem sentido. Não sei por que nasci, não sei por que estou aqui, só tenho que fazer algo para manter aquilo que eu preciso para viver. Eu preciso então de uma casa para morar, eu preciso de roupa para vestir,
de bebida para beber, de comida para comer, de um veículo para me conduzir, para andar de um lado para o outro, e eu sei que um dia eu vou morrer, e a vida acabou, ponto final. Não é verdade? Então a vida acaba ficando uma vida sem graça, sem propósito, afinal de contas, por que vivemos, E essas pessoas também estão longe de Deus, sem Deus e sem salvação. E aquela Páscoa dos judeus, ela era um prenúncio da verdadeira Páscoa que o nosso Deus, o nosso Pai, mandaria ao mundo para o resgate de todos. Amém? Então, este evento que nós registramos aqui, que nós lemos aqui, que está registrado nesse trecho das Escrituras, este evento, ele é a Páscoa dos judeus. Fala assim, a Páscoa dos judeus. Amém? Se nós lemos novamente o final do versículo 11 de Êxodo 12, o final do versículo 11 de Êxodo 12, diz assim: esta é a Páscoa do Senhor, não é? Mas esta é a Páscoa do Senhor para os judeus. Então, a Páscoa do Senhor para os judeus pré-anunciava a Páscoa do Senhor para o mundo. Então, na história da humanidade, nós temos duas Páscoas: a Páscoa para os judeus e a Páscoa que o Senhor enviaria para fazer com toda a humanidade aquilo que, neste momento, Ele havia feito com o povo de Israel. A nós, amém? Para nós, diferente dos judeus, para nós a Páscoa, que é a segunda Páscoa, não é um evento. Fala assim, a Páscoa não é um evento, por isso que eu não vou te dar hoje Feliz Páscoa, amém? Por que eu não vou te dar Feliz Páscoa? Porque a Páscoa não é um evento, não é verdade? Então, se a Páscoa não é um evento, não tem por que eu te cumprimentar hoje com aquela palavra que a gente fala toda a vida, Feliz Páscoa. A Páscoa para nós também não é uma data ou uma celebração. Então, por isso, mais um motivo que eu não vou dar para você Feliz Páscoa, porque a Páscoa para nós não é uma data. Para os judeus era um evento, amém? Para os judeus era uma data. Para os judeus, a celebração dessa Páscoa era um mandamento perpétuo. Fala assim, mandamento perpétuo. Eles precisavam celebrar esta Páscoa perpetuamente, não é? Mas para nós, a Páscoa não é um evento, não é um acontecimento, não é uma data, não é uma celebração. Para nós, não só hoje, não é só hoje que é a nossa Páscoa. Para nós, a Páscoa são todos os dias. Então, se eu der Feliz Páscoa para você hoje, e eu não der Feliz Páscoa para você amanhã, e eu não der Feliz Páscoa para você na terça, e eu não der Feliz Páscoa para você na quarta, e não der Feliz Páscoa para você na quinta, e nem na sexta, e nem no sábado, e assim de semana em semana, de dia em dia, de mês em mês, de ano em ano, para a vida toda, não é? Isso vai mostrar que eu não estou celebrando a minha Páscoa, eu estou celebrando uma Páscoa que não é minha, uma Páscoa que não é sua, uma Páscoa que não é nossa, a não ser que você seja judeu. Quem é judeu aqui? Ninguém é judeu aqui? Olha aí, não é? Mas até os judeus precisam mudar de Páscoa, não é verdade? Então, para nós, a Páscoa é uma pessoa. Fala assim, a Páscoa é uma pessoa. A Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa é Jesus. Olha o que diz lá em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Qual era a Páscoa dos judeus? Aquele cordeiro, aquele cabrito, que eles mataram naquele mês, naquele dia, e o sangue daquele cordeiro livrou eles do castigo que os egípcios receberiam e que daria a eles a libertação. Deus libertou aquele povo da escravidão do Egito, sim ou não? E como que Deus libertou? Deus libertou eles por meio de pragas. Fala assim, por meio das pragas. Veio a primeira praga, não é? Faraó resistiu à segunda, Faraó resistiu à terceira, Faraó resistiu à quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e Faraó continuou resistindo, até que veio a 10ª, e essa praga feriu ao que os egípcios era mais sagrado, os seus primogênitos, não é? E essa ferida, né, da morte dos primogênitos, fez com que Faraó desistisse de manter o povo escravo, e o Senhor os libertou. Não foi Faraó que os deixou sair, foi Deus que os libertou, amém? Então, para os judeus, era uma data, era um acontecimento, e aquela Páscoa era aquele cordeiro, amém? A Páscoa dos judeus era aquele cordeiro que eles imolaram somente naquele dia, e que eles comeram somente naquele dia, e que não podia guardar nada para depois, se sobrasse teria que ser completamente queimado, sim ou não? E o Senhor diz claramente para os judeus, ele diz lá no versículo 14, diz assim, ó: este dia será um memorial, amém? Então, para nós, a Páscoa não é mais um dia que nos faz lembrar de algo que aconteceu. Na verdade, a nossa Páscoa é Jesus, e o nosso memorial é quem? É Jesus. Façam isso em memória de mim. Ele é o nosso memorial, amém? Você está começando a entender aí? Não é? Então, para nós, a Páscoa é Jesus, o nosso, assim como o cordeiro dos judeus era aquele cordeiro que eles mesmos sacrificaram, o nosso cordeiro, que não foi sacrificado por nós, mas por Deus, é quem? É Jesus. Então, o apóstolo, o profeta João, ele diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5:7, diz assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E aqui tem uma grande revelação, meu irmão, olha só, o Cordeiro, ele foi comido com ervas amargas e com pão sem fermento. O Cordeiro, no nosso caso é Cristo. As ervas amargas são a disposição de negarmos a nós mesmos para fazermos a vontade de Deus, e o pão sem fermento somos nós, uma vida que é livre de todo tipo de orgulho, de todo tipo de vaidade, de todo tipo de altivez, de todo tipo de falta de modéstia. Você está entendendo? Uma vida que tem um coração quebrantado e contrito, e essa vida o Senhor não rejeita de forma alguma, amém? Então, o que era aquela Páscoa para os judeus, é para nós o nosso relacionamento com Jesus. Fala assim, o que era para os judeus aquela Páscoa, é para nós o nosso relacionamento com Jesus. Porque para os judeus, aquela Páscoa era um evento, aquela Páscoa era um dia que deveria ser lembrado para sempre, que deveria ser celebrado para sempre a nós, mas para nós, uma Páscoa é uma pessoa. E como é que nós celebramos uma pessoa? E como é que nós honramos uma pessoa? Quando que nós mostramos que de fato nós lembramos de alguém?
dando parabéns para ela no aniversário dela? Sim ou não? Não! Nos relacionando com ela de uma forma adequada diariamente. Me diz uma coisa, meu irmão, olha só. Imagina que você seja casado com alguém que não te respeita, que não conversa com você, que não te trata bem, que não celebra a sua vida diariamente. Aí chega no seu aniversário e ela fala para você assim: feliz aniversário, meu amor. Como é que você se sente lá dentro? Hã? Como é que você se sente lá dentro? Por educação você fala assim: muito obrigado, né? Mas lá dentro você está falando assim: hipócrita, falso, mentiroso. Não é verdade? Né? Que história é essa? A pessoa passa, todos os dias do ano te maltratando, muitas vezes te ignorando, não se preocupa com você. Aí chega no dia do seu aniversário, cara de pau, te dá um sorriso, um abraço e de vez em quando um presente. Isso mostra que ela te celebrou? Claro que não. É ou não é verdade? Então, o que para os judeus não é? Era um evento, era uma celebração. Para nós, deve ser um relacionamento com Jesus. Amém? A nossa Páscoa é Jesus. E usufruímos dessa Páscoa, nos relacionando com Ele todos os dias. Fala assim: glória a Deus, fala glória a Deus. Os judeus, eles participavam dos benefícios dessa aliança, estabelecida na Páscoa, pelo sacrifício do Cordeiro, sendo fiéis aos rituais religiosos estabelecidos. Então, no dia que o Senhor os tirou do Egito, o Senhor estabeleceu com eles uma aliança, e essa aliança foi garantida pelo sangue daquele animal que foi sacrificado. O sangue foi passado nos umbrais das portas da casa deles, para que o espírito da morte não o ceifasse, e a partir dali, eles deveriam honrar ao Senhor, por aquilo que Ele fez, sendo fiéis aos rituais da religião, que Moisés, através de Levi, estabeleceria no deserto. Porque se fosse se encontrar com Deus, quem lembra disso? Descer dali, foi lá no deserto, se encontrar com Deus, adorar o Senhor, fazer outros sacrifícios ao Senhor, não é? E ali foi celebrada a aliança que foi, feita quando mataram o cordeiro, né? E ali o Senhor deu para eles rituais. Então, para eles honrarem aquela aliança, para eles não esquecerem aquela aliança, para eles não adorarem outros deuses, não se afastarem do caminho, para eles não perderem o propósito, eles precisavam celebrar aqueles rituais religiosos que semanalmente, todo sábado, eles celebravam no templo judeu. Não é verdade? Não é? E se um judeu parasse de ser fiel a esses rituais, ele perdia o direito que a aliança havia dado a ele, os benefícios que aquela aliança havia dado a eles. Amém? Mas para nós não é assim, porque para nós a Páscoa não é um dia, a Páscoa não é um evento, a Páscoa não é um conhecimento, não é um acontecimento, não é uma celebração. A Páscoa para nós, a nossa Páscoa, não fala para nós de rituais religiosos. A nossa Páscoa fala de uma pessoa, a nossa Páscoa fala de um relacionamento para o qual o Senhor nos chamou. Amém? Então, para o judeu tomar parte dos benefícios dessa aliança, ele tinha que ser fiel aos rituais da sua religião. E nós, para tomarmos parte dos benefícios dessa aliança, que a nossa Páscoa garantiu para nós. Quem é a nossa Páscoa? Jesus, não é? Ele fala: gente, esta é a nova aliança que Deus faz com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu
Sangue. O que garantiu a primeira aliança que o povo teve com Deus? O sangue de um cordeiro, só que era o cordeiro do homem. Amém? O que garante a aliança que nós temos com Deus? O sangue de um cordeiro também, mas não do homem, mas do cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Amém? Rapaz, você tem que dar glória a Deus aí. Então, para você tomar parte nos benefícios dessa aliança, você tem que ser fiel ao seu relacionamento com o Cordeiro de Deus, que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre. Amém? E isso é fantástico, porque a base da nossa vida, da nossa aliança, não são rituais religiosos, é um relacionamento com o nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor nos oportuniza nos relacionar com Ele através do cumprimento da missão que Ele nos deixou. Já tenho ensinado para vocês há alguns dias, não é verdade? Não é? Deus se manifesta na nossa vida através de 4 formas, se revela a nós de 4 maneiras: através da criação, Ele revela que Ele existe, que Ele é grande; através da nossa consciência, Ele nos revela o quanto precisamos dEle; através da Escritura, Ele nos revela quem Ele é, o seu caráter, a sua vontade, os seus planos e o seu agir; e através da missão, porque é só cumprindo a missão que podemos andar com Ele. Então, andando com Ele, Ele nos oportuniza nos relacionarmos com Ele, e é nos relacionando com Ele que nós honramos o sacrifício dEle. Como que os judeus tinham que fazer para honrar o sacrifício do cordeiro? Da Páscoa deles? Como? Já tinha sido morto, vamos lá. Mas está chegando lá, vamos lá. Lembrando, mas como que eles tinham que lembrar? Celebrando. E como que eles celebravam? Através dos rituais. Não é verdade? Todos os dias os sacerdotes faziam rituais. Todos os dias eles matavam mais cordeiros. Todos os dias eles ofereciam pão, ofereciam, as ervas que eram levadas até o templo para Deus. E uma vez por ano, todo o povo fazia uma festa para celebrar, de uma forma mais assim imponente, mais extravagante, aquilo que os judeus faziam, os sacerdotes faziam todos os dias e que os judeus faziam todo sábado, não é? Então é assim que eles tomavam parte nos benefícios dessa aliança. E como que nós tomamos parte do benefício da aliança que a nossa Páscoa garantiu para a gente? Como? Nos relacionando com Ele todos os dias da nossa vida. Amém? Você entendeu aí? Que nos relacionamos com Ele, andando com Ele, só pode andar com Ele quem aceita cumprir a missão. Amém? E agora eu quero falar de 3 benefícios que a Páscoa deu para os judeus, e que se eles cumprissem os rituais, eles usufruiriam desses benefícios. E que são os mesmos 3 benefícios que a nossa Páscoa nos deu, mas que nós vamos usufruir desses benefícios se formos fiéis no nosso relacionamento diário com Deus. Amém? Aleluia. Porque um dos cordeiros, o primeiro, era para ser lembrado, o outro é para nos relacionarmos com Ele. Amém? O primeiro benefício que a Páscoa deu aos judeus através dos rituais e dá a nós através do nosso relacionamento com Jesus é que nós somos livres do espírito da morte. Fala assim: sou livre do espírito da morte. Como é que nós chamamos isso hoje? Nós chamamos isso de salvação. Amém? Então você recebeu a salvação, assim como os judeus receberam a salvação. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Todos os judeus que receberam a salvação
conseguiram viver de fato como pessoas livres? Não. Tem certeza? Não. E por que, embora todos os judeus receberam a salvação, houve judeus que não conseguiram viver verdadeiramente livres? Por quê? Por quê, gente? Oi? Não, no caso deles é porque eles não foram fiéis aos rituais. Foram rebeldes. E como que eles foram rebeldes? Eles foram rebeldes não obedecendo aquilo que Moisés estabeleceu sobre a vida deles. Eles foram rebeldes não cumprindo os mandamentos que Deus havia dado por meio de Moisés. E esse povo, uns foram engolidos pelo deserto, foram para o inferno com tripa e tudo, e outros foram enterrados no deserto, porque não estavam aptos a ver em liberdade, porque a rebelião do coração deles impedia-os de obedecer os rituais. Amém? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os crentes que um dia reconheceram que Deus mandou um cordeiro para apagar o nosso pecado, para tirar o nosso pecado. Quem já reconheceu que Jesus é o cordeiro que tira o seu pecado aí? Glória a Deus, né? Então, todas as pessoas que já reconheceram que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o seu pecado, e que aceitaram Ele como seu Salvador, como seu Senhor, vivem verdadeiramente livres? Por quê? Agora, porque não se relacionam com Ele de forma fiel. Porque entenda uma coisa, meu irmão, não é? A partir do momento que o Fábio Paganardi, cadê o Paganardi? Decidiu casar com a Adri, ele pode se relacionar com ela do jeito que ele quiser? Não. Eu até tenho mais liberdade, porque eu não sou marido dela. Eu não tenho as obrigações que ele tem, não tenho os deveres que ele tem, não tenho as responsabilidades que ele tem, não tenho os privilégios que ele tem. Então eu posso decidir, dentro de um limite, como eu vou me relacionar com a Adri. É ou não é verdade? Por exemplo, se amanhã eu não quiser mandar uma mensagem para ela perguntando como é que ela está, eu posso? Posso. Se eu não mandar mensagem, é pecado? Não. E se o Paganardi resolver não mandar um zap para ela amanhã? Ou desde assim, né, eu estou falando mas se ele decide, eu posso decidir não falar com a Adri amanhã. Se eu quiser, eu posso ficar uma semana sem falar com ela, e encontrar no próximo domingo e perguntar: minha filha, como é que você está? Você está bem? É pecado isso? Mas o Paganardi pode? Por quê? Porque ele não pode mais se relacionar com ela do jeito que ele quer, segundo o sentimento dele, segundo a vontade dele, segundo o humor dele, segundo a disposição dele. Agora ele tem um dever, agora ele tem uma obrigação. Ai do Paganardi se não falar com ela todo dia. É ou não é verdade? Sim ou não? No momento que a gente tem uma aliança que nos dá o direito, que nos dá o privilégio de um relacionamento, porque, meu irmão, entenda uma coisa: qualquer relacionamento é um direito que alguém te deu. Qualquer relacionamento é um privilégio que uma pessoa te dá. Eu considero vocês pessoas muito privilegiadas. Primeiro, porque Deus deu a oportunidade de você se relacionar com Ele. Amém? Segundo, porque Ele escolheu um pastor bonito para te pastorar e também te dá a oportunidade de você se relacionar comigo. É ou não é verdade? Você pode me ligar, você pode ir na minha casa tomar um café, você pode rir comigo, você pode cantar piada comigo. Eu duvido você encontrar um pastor assim. Está difícil, gente? Está difícil encontrar um pastor que dê um acesso desse para você. É ou não é verdade? Não é fácil. Eu te dou um privilégio. É ou não é verdade? Me arrumei para você hoje, olha só que chique. Não é? Se você não achar bonito, você está com um problema nos seus olhos, você é uma pessoa de mau gosto. Então,
na nossa aliança com Deus, nós perdemos o benefício dessa aliança, se não nos relacionamos com Jesus de uma forma adequada. Eu perco, quando eu recebo o direito de me relacionar com Deus, eu perco o direito de me relacionar com Ele como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero e se eu quiser. Você está entendendo? Então a salvação, ou seja, eu estou livre do espírito da morte, a morte não me alcançará, e mesmo que eu morra, eu viverei, porque a Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, não está sujeito ao espírito da morte. Você está entendendo? Não é? É liberto da morte, é o sangue do Cordeiro que está sobre nós. Olha o que diz lá em Hebreus 2, do 13 a 1 na NVI. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O apóstolo Paulo está perguntando, Senhor, se a mensagem dada por anjos, se a mensagem dada na primeira aliança, quem desobedecia a ela, recebia punição, o que será que vai acontecer conosco, se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que um judeu negligenciava a sua aliança? Não cumprindo os rituais. Como é que nós negligenciamos tão grande salvação? Não nos relacionando com Deus segundo as exigências dessa aliança que é garantida pelo sangue do Cordeiro. Vem punição. O apóstolo Paulo faz que é por isso que é entre nós pessoas que estão doentes, pessoas que estão fracas e pessoas que até já morreram. Porque quando negligenciamos o relacionamento com o Senhor, achando que podemos relacionar com Ele a hora que a gente quer, se a gente quer, o tempo que eu predeterminar e do jeito que eu determinar, você está me entendendo? Não é? Tem uma coisa que eu já ensinei para ela fala às vezes sem prestar atenção, ela fala assim, ó, fale com o Senhor do seu jeito. A gente pode falar com uma pessoa do nosso jeito? Sim ou não? Eu não sei qual é o seu jeito de falar, mas dependendo do jeito que você falar comigo, irmão, você não vai ganhar nada. Eu não vou nem te responder, talvez. E talvez nunca mais te dê a oportunidade de você falar comigo de novo. Você está me entendendo? Nós não podemos relacionar com Ele de qualquer jeito. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Deus e nós somos criatura. Sim ou não? Ele tem a razão e nós razão nenhuma. Então nós não podemos nos relacionar com Ele de qualquer forma. Quando não nos relacionamos, ou quando nos relacionamos da forma errada, nós negligenciamos essa tão grande salvação. E no versículo continua dizendo, essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, ou seja, os mensageiros do Evangelho. Não é verdade? Eu ouvi essa mensagem e estou aqui agora confirmando para você, porque eu a ouvi. Amém? Filipenses 2, do 1 ao 5, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos.
Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha só. Nós não podemos estabelecer um relacionamento com Deus, um relacionamento com o nosso próximo, da mesma forma que tínhamos, né, quando nós vivíamos controlados pelos espíritos que controlam aqueles que são desobedientes. Não é verdade? Tem gente que antes de ser crente não falava com Deus. Hoje é crente e continua não falando com Deus. Não é verdade? Né? Então temos que ter esse relacionamento. Então o primeiro benefício dessa aliança que os judeus tinham por meio da obediência a um cerimonial, e nós temos por meio de um relacionamento com o Senhor, chama-se salvação. Amém? Quem negligencia a salvação perde a salvação. Segundo benefício, livres da escravidão, amém? O povo judeu não foi livre daquela escravidão? Sim ou não? Nós também fomos livres da escravidão. No caso dos judeus, quem escravizava eles era um rei, era um imperador, não é? Era uma autoridade absoluta de um país. O país é Egito e o nome do cara era Faraó, amém? Faraó então lhe escravizava e forçava o povo de Israel a fazer aquilo que ele desejava, do jeito que ele desejava e pelo tempo que ele desejava. E nós também, pela nossa Páscoa, pelo nosso Cordeiro de Deus, né, pelo nosso Senhor, fomos libertos. E fomos libertos do quê? Do pecado. Olha só, rapaz inteligente. Do pecado. João 8,34 fala assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, quando a gente não conhecia Jesus, nós vivíamos escravos do pecado. A gente fazia o que o pecado mandava. O pecado mandava você brigar com alguém, o que você fazia? Você brigava. O pecado mandava você fazer alguma coisa que você sabia que não era certo, você ia lá e fazia. O pecado mandava você fazer o que você tinha vontade. Hoje eu estou com vontade de fazer nada, e você decidia fazer nada, porque fazer nada é fazer alguma coisa, amém? Fazer nada não é fazer nada é algo, é uma ação, não é? Ou seja, é uma inação, não é verdade? Mas fazer nada é fazer alguma coisa, até porque, não sei se você já percebeu, fazer nada cansa. Quem já ficou sentado cansado de fazer nada? Olha aí, pois é. Então se fazer nada não fosse fazer nada, não cansaria, não é verdade? Então como a gente cansa de fazer nada, né, Leandro? Então fazer nada é uma ação, né? Então o pecado diz que você quer que você faça nada, você vai lá e faz nada. O pecado, então, assim como o Faraó determinava o que os israelitas tinham que fazer, quando que eles iam fazer, de que jeitos eles iam fazer, por quanto tempo iam fazer, era o Faraó. E uma pessoa que é escrava do pecado, o pecado determina o que ela vai fazer, né? Às vezes você quer ler Bíblia, mas aí você não consegue ler. Quem é que determinou isso? Foi você ou o pecado? Pecado, né? Às vezes, né, você não quer brigar, mas você vai lá e quem é que mandou você fazer isso? Aí a pessoa fala assim, ó, né, porque tem gente que não se liga, né? Ei, por que você brigou? Porque eu quis. Vai ver que é o pecado, meu filho. Se você admitir, você vai reconhecer que você não queria brigar.
Se você admitir, você vai reconhecer que você queria ler, mas você não conseguiu. Você queria orar, é hoje, não é? Eu não sei quais são as metas que você, não é, determinou para o Dia Mundial da Meta. Qual é o Dia Mundial da Meta? Segunda, amanhã, não é? Não sei qual é a meta que você decidiu para começar amanhã, mas é amanhã que você vai ver se você é livre ou se você ainda continua sendo escravo do pecado. Você está entendendo? Em Romanos 8, do 1 ao 4, aí vem a boa notícia. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha que interessante. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Quem foi esse aqui? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim, olha, gente, olha que interessante isso aqui, olha que forte isso. E assim, condenou o pecado Ele, assim como através da 10ª praga, Deus condenou aquele que escravizava os egípcios, por meio do sacrifício de Cristo, Ele condenou na minha carne, na sua carne, ou seja, no nosso corpo, aquele que nos escravizava. Quem nos escravizava? O pecado. Ou quem ainda te escraviza? O pecado. Então a verdadeira libertação não é a libertação de assédio espiritual, de opressão, de depressão, de possessão maligna. A verdadeira libertação é a libertação do pecado. Na verdade, a manifestação de demônios é somente uma das evidências que você ainda continua sendo escravo do pecado. Me diz uma coisa, por meio de qual forma Deus dava força para o judeu viver em santidade? Fidelidade em realizar os rituais. Agora, como que Deus dá para nós a força que precisamos para viver fora da escravidão do pecado? Para nós, que a nossa Páscoa é a segunda Páscoa. Como? Através do nosso relacionamento com Jesus. A graça me dá direito a um relacionamento. Mas se eu não me relaciono com Ele, eu não consigo viver livre do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que, embora sendo livres, não usemos a nossa liberdade para nos tornar escravos novamente. Porque você é livre. Olha aqui para mim, meu irmão, você é livre. Fala assim: eu sou livre. Até para escolher não me relacionar adequadamente com Jesus. Só que você usa, se você usar essa liberdade para isso, você tem direito para isso, você vai se tornar escravo novamente, escravo do pecado, dando acesso novamente a demônios, dando oportunidade para que o diabo e seus demônios tirem vantagem de você. Você está entendendo? Então, através do relacionamento com Jesus, você então começa a receber força do alto. Fala assim: força do alto. Força de Deus, para que você ande sobre os montes. Ele dá para você pés firmes como os da corça, para que você ande em lugares altos, aonde o seu inimigo não te alcança. Quem é o seu inimigo? O pecado.
pecado é seu inimigo, ele é o verdadeiro inimigo. Ele é o verdadeiro inimigo a ser combatido, porque não tem, o diabo não vai fazer nada com a sua vida, meu irmão, sabe? Se você não der acesso ao pecado. E essa força que você precisa vem do seu relacionamento com Deus. Terceiro benefício da aliança que os judeus tinham por meio do cumprimento dos rituais e que nós temos por meio do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Deus deu a eles um guia para conduzi-los até a promessa. Deus conduziu eles por onde não havia caminho, não havia estrada, não tinha placa, não tinha. O deserto mais perto da gente é o deserto do Atacama, aqui no Chile. Você pode pegar o seu carro e ir para lá se quiser. Vai ver se lá tem muita placa. Mas lá até tem. Agora vai para o deserto do Saara, onde o sol fica quente e queima a sua cara. Vai lá para ver se tem placa. Vai lá para ver se tem estrada. Mesmo que faça, o vento traz areia e a areia apaga as pegadas. A areia apaga a estrada. Então entenda uma coisa: para chegarmos à nossa promessa, não há placas. Para chegarmos à nossa promessa, não tem um caminho. Não tem. Para chegar à nossa promessa, não há referência. Não tem um mapa, não tem GPS. Para chegarmos à nossa promessa, precisamos de um guia. Fala assim, um guia. E se o povo de Israel continuar sendo fiel aos rituais, esse guia cumpriria o propósito. Porque o Senhor ordenou ao guia que ele havia estabelecido o seu povo de Israel para ficar dando um rolê no deserto por 40 anos. Por quê? Porque aquele povo era rebelde. Aquele povo não cumpriu os rituais de coração. Uns não faziam e outros faziam murmurando. Então Deus falou: até que todos esses que estão desobedientes morram. Pois é, você vai ficar dando volta no deserto. Assim que o último incrédulo morreu, o guia voltou ao seu propósito original de conduzi-los à promessa. No caso do povo de Israel, que tinha isso em Moisés, por meio do cumprimento das cerimônias, nós temos isso, adivinha quem? Vamos ver se você está bom. Quem é o seu guia? O Espírito Santo. E não sei se você já percebeu, eu já passei por isso, que parece que às vezes Ele não está te levando a lugar nenhum. E por que parece? Porque de fato não está. Ele está dando volta com você, porque você não é fiel àquilo que garante a você o direito dele te levar da onde você estava para onde Deus quer que você vá. Ele fica dando volta com você, tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que a partir desse convencimento você se arrependa de fato e se volte ao Senhor. E como diz lá em Atos, para que tempos de nova força espiritual venha do Senhor para você. Em João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Gálatas 5:16. Quero dizer, na NTLH, quero dizer a vocês o seguinte:
deixem, fala assim, deixem. Mais uma vez, deixem. Que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da nossa natureza humana. Deixa, é assim que você... Entenda, meu irmão. Não é orando que você deixa que o Espírito Santo te dirija. É orando, sim, para receber força a Deus, para que você possa comer a erva amarga da Páscoa. Qual é a erva amarga da Páscoa? Negar a si mesmo. Para que você reconheça que você não sabe nada, que você é dependente do Senhor, e você estoura esse pão sem fermento. O que é o pão sem fermento? Quer dizer, o que é esse fermento? É o orgulho, a altivez, a vaidade, a falta de modéstia. E aí, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir a não uma terra prometida, porque para nós não é mais prometida uma terra, mas é prometida uma vida. Antes era a terra que manava leite e mel, que representava a abundância. Fala assim, a terra abundante. Eles iam morar em casas que não construíram, eles iam colher colheitas que não plantaram. Hoje não é mais uma terra, hoje é uma vida. Fala assim, vida é abundância. Essa é a promessa, essa é a nova vida. Esse é o prêmio para aqueles que venceram a si mesmo pelo sangue do Cordeiro. Por isso que eu falei para você guardar uma frase. Qual frase que eu pedi para você guardar? Nós temos uma Páscoa. Nós temos uma Páscoa. Por que intitulei essa mensagem como a nossa Páscoa? Porque se você não observar o que falei para você hoje, você vai celebrar uma Páscoa que não é sua. Você vai viver algo que não foi para você. Você vai criar expectativa em algo que não gera nada na sua vida. Você vai estar enganado. E celebrando a Páscoa dos outros, a Páscoa deles, você não vai celebrar e viver a nossa Páscoa, a sua Páscoa, que é Jesus, uma pessoa divina, que quer se relacionar com você todos os dias, para que a morte nunca te alcance, para que o pecado não te escravize, e para que o Espírito de Deus te conduza à tão desejada vida que Ele te prometeu. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, a tua bondade que dura para sempre, a tua misericórdia que não tem fim, que faz com que cada dia seja uma nova chance, uma nova oportunidade de decidirmos viver uma vida de relacionamento fiel, de relacionamento sincero, de relacionamento verdadeiro, segundo as exigências da nossa aliança com o Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, com o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso guia, o nosso conselheiro, aquele a quem pertencemos, porque sabemos que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver este relacionamento, a viver essa vida entregue, essa vida rendida aos pés do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Declara essa canção ao Senhor como sua oração agora.
Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Obrigado, Jesus. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Celebra Ele porque você é filho dele. Dê uma forte salva de palmas a Ele.
Glorifique a Ele nesta noite. Agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação, por tão maravilhosa graça. Obrigado, porque nós não temos uma data, nós não temos um dia, nós não temos um evento, não é um acontecimento. Obrigado, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa Páscoa, o Senhor está em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Rapaz, dá uma forte salva de palmas para Jesus, mais forte, mais forte. Aleluia. Eu não vou te dar feliz Páscoas, mas eu vou desejar que você seja feliz com Jesus, amém? Se relacione com Ele e seja feliz com Ele, amém? E hoje, para a gente celebrar isso, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? A ceia do Senhor, exatamente para isso, para lembrar que Ele é o Cordeiro que tirou o pecado de nós e que nós devemos nos relacionar com Ele, que temos uma aliança com Ele e que temos que amar o nosso próximo que nós vemos, para assim podermos amar Ele a quem não vemos, amém? Então vamos, né, os líderes vão servir o pão e o cálice, é isso? Amém? Para servir, depois a gente vai consagrar na mão de cada um dos irmãos. Vai ser diferente hoje. Glória a Deus. Vai ser diferente? Como é que está o negócio? Vai ser diferente, viu? Sem uniforme, né? Porque para se relacionar com Jesus precisa de uniforme, tá bom? Amém? Não é? Não é? Então pode distribuir para os irmãos. Pode distribuir para os irmãos. Depois a gente vai consagrar. Desde o ventre me conhece. Todos podem pegar hoje, amém? Todos, sem exceção. Me escolheste para ti. Por moedas de prata te vendi. E mesmo assim se entregou por mim. Aleluia. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou,
A culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Aleluia. Fique de pé todo mundo. Se você fizesse assim, ó, segurasse o pão numa mão, o cálice na outra mão, bem assim, ó, põe na sua frente. Gostaria que você olhasse agora para este pedaço de pão e para este cálice. Esse pedaço de pão aqui representa Jesus. Quando nós olhamos para esse pão, quando fazemos isso para reunimos para fazer memória dele, nós devemos olhar para esse pão e nos lembrar de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, o nosso Senhor e Salvador, o ungido, o Messias, o Cristo, o escolhido para ser o nosso libertador. Quando nós olhamos para o pão, temos que lembrar dele. E quando nós olhamos para o cálice, no nosso caso com o suco da uva, nós temos que nos lembrar que ele, levanta o pão, fala assim, ele. Agora levanta o cálice, se sacrificou por mim. É o sangue que foi derramado no sacrifício, sangue que nos deu direito a uma aliança, pagando o nosso pecado e nos comprando para Ele. Amém? Olhe para o pão então e lembre de Jesus. Olhe para o cálice e pense no sacrifício dele. E agora eu quero fazer uma pergunta. Há alguém aqui hoje que gostaria de receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, porque reconhece que Ele fez o sacrifício por você, para que você seja livre da morte, para que você seja livre do pecado, e para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, essa vida abundante que Ele quer te dar. Há alguém aqui hoje que quer entregar sua vida para Jesus? Amém? Então vamos consagrar o pão e o cálice. Senhor, obrigado, Senhor. Nós apresentamos o pão e o consagramos como símbolo do Teu corpo. E apresentamos este cálice, Senhor, com o suco da uva e consagramos ele como símbolo do Teu sangue, Senhor. Porque hoje nós queremos comer e beber nos lembrando que a nossa Páscoa não é um dia, não é um evento, não é uma data, que nós estamos aqui para nos lembrar de um evento, mas estamos aqui para nunca esquecer que nós temos acesso ao Senhor, que o Senhor mora em nós e quer relacionar conosco todos os dias.
Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Levante o pão em memória de Jesus. Coma do pão. Levante o cálice. Após bebermos este cálice, o grupo do louvor vai cantar mais uma vez essa canção. E nós vamos adorá-lo por meio dessa canção. Amém? Então, em memória de Jesus Cristo, lembrando que Ele é o seu Senhor, participe do cálice. Declara essa canção em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus, aquele que vive e reina. Tetelestais, está confirmado, está consumado. Ele vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos fazer uma parte especial, uma apresentação. Nunca fiz, viu, gente? Eu tô tremenda. Hoje eu tenho a honra de apresentar a nossa sobrinha, a minha sobrinha Jade. Ela vai ser apresentada hoje, 5 meses. E a Monique guardou para se apresentar aqui. E eu fiquei muito feliz. Desde quando ela falou que ia apresentar aqui, ela falou, não, vai ser aí na sua igreja. E eu fiquei muito feliz. Porque a Monique tem uma promessa na vida dela. E a Jade também tem uma promessa da vida dela. Amém? E ela saiu de lá. Eles saíram de Santos para vir para cá, para apresentar. Então eu me senti muito honrada essa noite. César, me ajuda. Eu não sei fazer o sorcidinho. Vamos receber então aqui a Jade com a mamãe e o papai. E os padrinhos, a Micaela, o Ailton.